escândalos, escândalos e escândalos no meio da igreja. Olá, sou o apóstolo Francisco, canal Geração Profética, com um vídeo aqui para abençoar a sua vida. Sabe, hoje em dia, tudo que se vê nas redes sociais são pessoas escandalizando não só o nome de Jesus, como os dons de Deus, como a igreja de Deus. E aqui a gente poderia dimensionar vários níveis, mas eu queria tomar um por base. O que está acontecendo com o falar em línguas estranhas? Por que tanta brincadeira? Por que tanta bagunça com uma coisa tão séria que é os dons do Espírito Santo? Sabe, eu venho de uma época, tá certo que não tinha tanta informação, tanta rede social, e quando eu aceitei a Jesus, ela vai para 40 anos, a primeira vez que eu ouvi uma pessoa falar línguas estranhas foi 3 meses depois do meu convertimento, dentro de uma vigília, a porta trancada, e aquilo para mim causou um impacto tão profundo que eu quase me desviei, porque eu não via aquilo dentro da igreja, eu não enxergava aquilo no meio da igreja, porque as pessoas se comportavam no culto. Não era essa bagunça que se tem hoje em dia, sabe? Precisou alguém sentar comigo, mostrar na Bíblia e explicar o que era aquele movimento, para que eu não me desviasse, porque não era coisa corriqueira que acontecia no meio da igreja. Não que não tinha poder, tinha, mas em lugares específicos, em momentos específicos. Mas hoje virou uma bagunça. Hoje virou uma condição terrível que a gente não consegue compreender. O mundo nos tem como palhaços com essa questão de línguas estranhas. Me faz lembrar o que Paulo diz: dou graças a Deus, porque falo mais línguas estranhas do que vocês todos, dizia ele para a igreja de Corinto. Mas ele fazia isso em oração, no seu secreto com Deus, porque ele valorizava mais o falar em língua natural do que as línguas estranhas no culto. No culto. Hoje em dia é uma bagunça nas redes sociais. É uma confusão. Sabe? As pessoas estão envergonhando. Não que se tenha vergonha de falar línguas estranhas. Não que se deva proibir. O que eu quero dizer é que o que está acontecendo? Por que essa confusão toda? Mas a gente tem que falar, tem que mostrar o poder de Deus. Paulo dizia que ele prefere falar sozinho, no seu secreto com Deus. E no culto prefere falar naturalmente. Cara, eu sou batizado com o Espírito Santo, falo em línguas estranhas, acredito, sei da sua importância, mas a importância dela é para pessoalmente sua. A Bíblia diz que quem fala línguas estranhas edifica a si mesmo. Se é para minha edificação, para que é que eu vou ficar falando línguas estranhas a qualquer hora, a qualquer momento? Para mostrar o quê? Que eu tenho mais do que os outros? E aí causa esses escândalos? Essas situações que se vê até em jornais? Não, eu preciso falar, eu preciso mostrar. Para quê? Para quê? Se vai edificar você mesmo, se edifica você, causa escândalos para os outros. E se causa escândalos para os outros, envergonha. Você pode falar em línguas estranhas no seu secreto com Deus, ali na sua oração, porque aquilo vai edificar você, porque se o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, eu sei que naquela oração em que você ora, e que de repente a presença de Deus veio sobre você, e você começa a orar em línguas estranhas, aquilo está te fazendo bem para você mesmo. Mas qual é o benefício de se fazer dentro da igreja? Paulo só permitia falar línguas estranhas quando houvesse intérpretes. Quando alguém podia interpretar. Caso contrário, ele aconselhou que se calasse. Era a ordem de culto. E a gente hoje, não que de vez em quando uma ou outra pessoa pode fazer, mas que confusão é essa? Tudo bem que hoje em dia tudo é gravado. Você vai numa vigília, se grava tudo. Você vai no monte, se grava tudo. Tudo é os likes. Vou ganhar likes, quero crescer, quero... não me interessa o que estão falando. Querido, a gente representa o reino.
A gente representa o reino de Deus e a gente precisa ter responsabilidade com os dons do Espírito Santo. A gente precisa ter responsabilidade com aquilo que a gente coloca dentro das nossas redes sociais. Com aquilo que a gente coloca nas nossas redes sociais. Às vezes, a presença de Deus será impactante, que será difícil não falar. Mas que toda hora é essa que você precisa colocar línguas estranhas nos seus vídeos? Que confusão é essa? Que bagunça é essa? Aonde é que vamos parar? Eu estou falando só de línguas estranhas. Se a gente for falar dos valores que se cobram para cantar, para pregar, se a gente for falar das brigas entre pastores, um guerreando que sabe mais do que o outro, se a gente for falar das situações, sabe, parece que falta um princípio divino, honra. A gente não sabe mais honrar pessoas. Não conseguimos mais honrar sequer as igrejas, os líderes. Sabe, eu me lembro que quando eu me converti, havia uma honra entre as igrejas, e não importava a placa. Se era Assembleia de Deus, Deus de Amor, se era um ministério pequeno que estava no começo, não importava. Se eu fosse receber um membro na minha igreja, de uma outra igreja, ele tinha que trazer a carteirinha mais carta, de que ele era um exemplo naquele ministério e que não ia dar problema nessa igreja. Ou a gente ia lá conversar com o pastor e o pastor nos recebia e dava todas as informações sobre determinado membro. A gente honrava as igrejas, sabe, honrava. Hoje em dia a gente recebe qualquer pessoa sem saber de onde ela vem, o que ela aprontou, o que ela fez, e já coloca no púlpito para pregar, e ela já está falando línguas estranhas e causando um alvoroço e dividindo o povo, e a gente paga um preço terrível porque a gente deixou a honra. A honra. Uma igreja querendo ser maior do que outro, pastor querendo ser mais sabido, me perdoe essa palavra, sabido, não é nem sábio, sabido do que os outros. E a gente está vivendo um evangelho de confusão, de guerra, de escândalos, porque a gente perdeu o princípio de honra. A gente não honra a igreja, a gente não honra a pastora, a gente não honra nada. E aí a gente começa a enfrentar os processos. Os processos. Sabe que se não houver um propósito, um porquê de você falar em línguas estranhas, não fale. Cala. Se Deus trouxe uma revelação, alguma coisa, entregue, mas entregue tranquilo. Ah, mas eu vou mostrar que tem poder. O poder não está no barulho, querido. O poder não está no barulho. Sabe, o poder é de Deus, atuando através do vaso. E não é no barulho. Quando Deus quer usar, Ele usa no silêncio. Ele usa, é multiforme graças, eu entendo isso. Compreendo isso. São muitas maneiras de Deus operar. Mas se alguma coisa vai causar escândalo, eu posso me reter e segurar e aguardar o momento certo. Sei lá, para de causar escândalos e causar confusão. Se ama falar línguas estranhas, vai orar e vai falar em secreto com Deus. E o Espírito Santo vai te interceder através de você, vai te edificar ali. Mas se aquilo não vai causar nada dentro da igreja, para quê? Mas a gente precisa falar. Se é uma reunião só de cristão, beleza, maravilha. Mas se não há necessidade, se há uma coisa que você precisa segurar, você precisa retenha. Para que não cause escândalo para um incrédulo que não sabe, que não conhece. Tem momentos, tem vigílias, tem um montão de lugar que você possa ir para falar em mistério com Deus. Sabe? Jesus disse, ai daquele por quem vem o escândalo. É melhor amarrar uma pedra no seu pescoço e atirar no mar. Lembre-se, ai daquele por quem vier o escândalo. Cuidado. Que essa palavra possa fazer você meditar, pensar e não causar escândalo. Que Deus te abençoe, que Deus dê para você as vitórias que você espere. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.